Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio poder celebrar com você a boa palavra de Deus. Estou aqui nesse momento de gravação dessas ministrações um pouquinho rouco. Demos bastante glória nesse final de semana, glória ao Senhor, glorificamos. Aliás, bastante não, pouco, em relação ao que é preciso. E nós estamos nesse mês de abril envolvidos com o personagem do mês, o Abraão, que tinha o nome de Abrão, pai da altura, e por conta da obra de Deus na sua vida, o Senhor mudou o seu nome para Abraão, pai de multidões ou de multidão. E no capítulo 12, nós encontramos o momento em que Deus o chama, e o versículo 1 diz: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Interessante que o chamado de Deus a Abraão e a forma como deveria ser feita, embora em condições visíveis e físicas diferentes, envolvem as mesmas coisas. O Senhor disse: sai, deixa, para que eu realize o que eu quero na sua vida. Há um princípio aqui, ou princípios divinos, na observação desse chamado a Abraão, que a nossa vida, fora do chamado de Deus e do propósito do Senhor, se envolve e deixa tantas coisas se agregar ou se apega a tantas coisas, que para cumprirmos um propósito divino nós temos que deixar essas coisas que se agregaram à nossa vida e que agora fazem parte da nossa vida, da nossa família. Então, penso que falando a você, você pode meditar nisso. Quantas coisas se apegaram a você ou você se apegou, que são elos que envolvem ou que estão envolvendo a sua vida e que você já compreendeu que é preciso deixar. Não só para ser um obreiro da casa de Deus, um chamado específico, mas o chamado a segui-lo. Ele, o Senhor, disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, ele está dizendo que eu vou ter que deixar a minha vontade para escolher a vontade dele. Aí você vai falar: então eu vou deixar de existir? Vou perder minha identidade? Não. Lindo que você vai adquirir uma identidade espiritual em Cristo. Mas, com certeza, o Senhor olha para a nossa vida como um todo e não vai nos esvaziar, nos deixar ocos, sem vontade para coisa alguma. Não, nós vamos continuar vivendo a nossa vida normal, só que com princípios diferentes, com princípios divinos, e que vão ser os mais preponderantes em nossa vida, os que nós vamos dar maior apreço, os que nós vamos visualizar mais. Então, como já disse, o chamado de Deus à nossa vida para o servir, para o seguirmos, envolve o deixarmos coisas que se apegaram à nossa vida, ou que grudaram em nós durante tanto tempo da nossa existência e nunca foram propósitos de Deus para a nossa vida. Então, se nós compreendemos o chamado de Deus para o seguir, para tê-lo na nossa vida como Senhor, é preciso também compreendermos que essas coisas que fizemos sem a direção dele, sem a bênção dele, sem a vontade dele, são coisas a ser renunciadas. Como me permita, tivemos oportunidade de compartilhar aqui do Moisés, que recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, ele era chamado, aceitava isso, mas em algum momento, quando esse relacionamento, esse envolvimento era um problema e um bloqueio no relacionamento dele com Deus, diz a Bíblia que ele recusou ser chamado.
Quando a palavra diz que recusou, é porque alguém de repente insistia em chamá-lo, quem sabe a própria filha de Faraó, a princesa, mas ele recusou. E para que essa recusa fosse evidente e permanente, ele deixou tudo para trás, deixou o palácio, deixou todas aquelas coisas e vivendo um novo estilo de vida, com aquelas prerrogativas boas, visivelmente, humanamente falando, que ele tinha. Ele escolheu viver o oposto, porque a escolha que ele agora então optou era totalmente o oposto daquilo que ele vivia. E o chamado para seguir a Cristo não está na forma espiritual determinando exatamente o oposto, mas todas as coisas que são contrárias à vontade de Deus precisam ser abandonadas. E não é fácil, parece ser fácil, mas não é fácil. Hábitos, vicissitudes da vida, coisas que se faz que em tese não contrariam a sociedade, não contrariam a família, não é verdade? Quantas coisas se faz na família que o seio familiar entende como normal da vida humana, mas que você sabe, percebeu, entendeu, compreendeu que é um agravo ao seu relacionamento com o Senhor. Determinadas falas, determinados gracejos, determinados hábitos que são opostos à vontade de Deus para a vida de uma pessoa. Então, essas coisas não são simples e fáceis, porque elas são popularmente, familiarmente aceitas e até tidas como não ruins, que mal há nisso, mas a pessoa sabe que contraria a vontade de Deus. Então, fazer o que Abraão fez, deixar para trás coisas que eram boas socialmente falando, como o seio da sua família, mas para a obra que Deus tinha para fazer com ele, na vida dele, não trazia junto a sua família, porque era razoável que a sua família não iria compreender, não ia entender. É uma decisão muito forte, muito séria. Então existem pessoas que não passam por esse degrau da decisão de seguir, de servir o Senhor, porque elas também não conseguem compreender para que eu tenho que deixar isso. Então, quando eu compreendo e digo e resisto à vontade de Deus, dizendo para que eu tenho que deixar isso, eu estou querendo fazer valer o meu entendimento e a minha compreensão, enquanto que vale, neste caso, pontualmente, no caso de Abraão, que me permita, não é um chamado para todas as pessoas. Que quando a gente fala do chamado para servir ao Senhor Jesus é uma coisa, mas quando nós falamos de um chamado específico para uma obra que Deus quer fazer, são passos à frente. Então, essas coisas são decisões sérias, severas em nossa vida, que nem todo mundo está a fim de tomar ou tomaria. E Deus sabe disso. Então é por isso que Ele chama todos à fé, todos à salvação, mas nem todos para uma obra específica, porque sabe da resistência que cada um tem dentro de si. Neste momento, nesta meditação, o que você tem que deixar? O que ainda é um impedimento à obra de salvação, de redenção de Cristo na sua vida? O que você compreende que já deveria ter feito e não fez? O que você compreende que deveria ter parado de fazer e ainda não parou? O Espírito de Deus está presente, não basicamente à sua disposição, porque falar que o Espírito Santo está à disposição é ridicularizar a grandeza da obra do Espírito Santo. Me desculpe dizer isso. Mas o Espírito Santo está sim, próximo e presente, para te ajudar naquilo que você precisar, desde que você compreenda que precisa de ajuda e clamar pela ajuda. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.